Deus, obrigado porque nós podemos devolver ao Senhor parte daquilo que de graça o Senhor nos dá, nossos dízimos e nossas ofertas. Obrigado, Pai, porque nós temos essa liberdade e essa oportunidade, Senhor Deus. Nós queremos orar, Senhor Deus, nesse momento, pelo aniversariante da semana, irmã Sandra, dia 20. Mas queremos também orar pela recuperação da saúde da nossa irmã Rose. Queremos orar por cada uma família representada aqui no culto nessa noite e também pela sua família que está aí na sua casa, junto com a sua esposa, com seus filhos. Nós queremos orar também por você. Então, curve as suas fontes, eleve o seu pensamento a Deus. Vamos entregar ao Senhor as nossas vidas. Obrigado, irmão Eduardo. Senhor nosso Deus, nós devolvemos parte daquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. O Senhor nos dá condições, Pai, de através da nossa saúde, do nosso trabalho, do nosso esforço físico, Senhor Deus, nós conseguimos o nosso sustento de cada dia, Pai. Porque o Senhor assim permite e nós somos gratos ao Senhor por isso. Nós queremos nessa noite, Pai, entregar as vidas desses que estão participando conosco desse culto, seja presencial, seja de maneira online, Senhor Deus. Que o Senhor possa visitar esses lares, Pai. Possa fazer, Senhor Deus, resplandecer a sua face sobre cada uma dessas pessoas, desses teus filhos, Pai. Que eles sejam abençoados pelo Senhor, Pai. Que haja paz aos seus lares, que haja prosperidade, Senhor Deus, mas principalmente que o amor de Cristo possa imperar no coração de cada um deles, Pai. Nós entregamos a vida da tua filha, tua serva Sandra, Senhor Deus, que faz aniversário na próxima semana, Pai. Nós entregamos a vida da Rose, Senhor Deus, que está em recuperação, Senhor Deus, por problema de saúde. Nós entregamos a vida da família memorial aqui de Viana, aqui nesse bairro Marcílio de Noronha, Senhor Deus. A igreja que o Senhor escolheu, Pai, como casa de oração para os seus filhos se congregarem, Senhor Deus. Eu quero orar, Senhor Deus, por cada um que está nos acompanhando, Senhor Deus, pelas Facebook, pelas mídias sociais, irmã Célia, irmão Fabão, irmã Alexandra, irmã Charles, Senhor Deus, irmã Ivanilda, irmã Helena, irmã Edna com o irmão Dionísio, irmão Daniel Henry, Senhor Deus, que o Senhor possa tomar cada um nas tuas mãos, Pai. Cuida, Senhor Deus, dos seus filhos. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, Senhor Deus, e que os dízimos que foram aqui depositados e as ofertas sejam usados com sabedoria na expansão do teu reino neste lugar. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus queridos, é muito bom estarmos na casa do Senhor. É muito bom termos essa oportunidade e essa ligação direta com o Pai. Nossa alma se alegra, o nosso coração se enche de júbilo e o nosso espírito se exalta em Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos escutar do Senhor aquilo que Ele tem para nos falar. E o Senhor nos fala através dos louvores, através das orações, mas o Senhor fala também e mais diretamente através da Tua palavra, através do texto sagrado, que muitas vezes nós não nos preparamos para recebê-lo. Então, nesse momento, eu quero te desafiar. Coloque o seu coração, a sua mente, no altar do Senhor. Esqueça de tudo que está ao seu redor e escute aquilo que Deus tem para falar para você nessa noite. Desarme o seu coração. Escute somente a voz do Senhor. Abra os seus olhos espirituais para que o Espírito Santo possa te iluminar e que aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite possa realmente fazer a diferença nas nossas vidas. Estamos encerrando campanha de missões estaduais. No princípio dessa campanha, no culto de lançamento, nós estudamos um trecho lá da segunda pesca maravilhosa, quando Jesus, depois da sua ressurreição, aparece a Pedro e outros companheiros de pesca que tinham voltado para os seus afazeres normais, naturais, e estavam pescando. E Jesus aparece ali, desafia aqueles homens a retomarem o caminho que eles haviam iniciado, a continuarem a fazer discípulos, a continuarem a dar testemunho
do que eles haviam aprendido de Jesus. Assim nós fizemos no nosso lançamento da campanha de missões. E naquela época, nós fomos desafiados pelo coordenador de missões estaduais, eu como missionário do nosso MEVAN, do nosso Estado do Espírito Santo, através do Ministério Rota com Cristo, também participei desse desafio e trouxe o desafio para a igreja. Qual o desafio? Fazer dessa campanha de missões a melhor campanha de todos os tempos. Irmãos, quando nós passamos por adversidades, nós somos desafiados a buscar alternativas e sermos criativos para nos superarmos naquilo que nós muitas vezes achamos que nós não temos condições de fazer. Então nós tivemos que nos reaprender, tivemos que criar toda uma situação nova, experimentar algo novo e buscar recursos diferentes para que realmente a campanha pudesse chegar a todos os cantos desse estado. E a alternativa, o que era? As mídias sociais, tendo em vista que os cultos presenciais não podiam ser realizados. Quando muito, com o número mínimo de pessoas. Os grandes encontros de promotores de missões não puderam ser realizados. Um ajuntamento de mais de 200 pessoas no ABC e em outros lugares. Cultos maravilhosos com igrejas cheias, igreja até com mais de 1.000 pessoas presentes. Nada disso pôde ser feito. O desafio estava posto: como fazer uma campanha de missões com essas impossibilidades todas. E nós da Igreja Batista Memorial, nós como missionário do Ministério de Evangelismo e Missões na nossa convenção, nós abraçamos esse desafio e junto com a igreja buscamos alternativas para superar todas as expectativas, todas as dificuldades. Acho que quando nós somos colocados em embate de dificuldades é que nós pulamos, não é assim? Nós procuramos dar o nosso jeito, procuramos buscar saída. E assim foi feito. E para a honra e glória do nosso Deus, nós oramos, nós compartilhamos, nós fizemos missões presenciais, nós nos reunimos e nós contribuímos para a manutenção das 45 famílias dos Campos Capixaba. E o alvo foi atingido, e o alvo foi superado, conforme nosso irmão Francisco disse, 221%. Ou seja, se era para atingirmos 1.000, nós atingimos 2.200 e qualquer coisa. Ou seja, dobramos e mais um pouco. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela disponibilidade de cada um dos irmãos que contribuíram nessa campanha. Mas pastor, a campanha não deu nem 2 meses. Realmente, eu estava olhando lá no calendário, o culto de abertura foi dia 7 de junho, se não me engano. Nós estamos praticamente com 40 dias de campanha e o alvo atingiu a esse montante. Por que nós estamos encerrando a campanha nesse domingo? Porque nós em agosto estaremos entrando em outras campanhas. E com esse mesmo entusiasmo, nós não queremos perder o entusiasmo. E nós estaremos mobilizados em outras campanhas que a igreja precisa e que o povo de Deus com certeza irá abraçar da mesma forma. Eu queria fazer essa introdução, esse retrospecto, para nós entrarmos na mensagem dessa noite. Na mensagem de abertura nós falamos de que, para você ser discípulo, para você ser cristão, é preciso que você viva e morra por Cristo, pelo Evangelho. Esse foi o centro da primeira mensagem. Nós somos chamados a fazer discípulo, mas não tem como nós fazermos discípulos se nós não formos discípulos, ok? Eu tenho que ser discípulo. E o discípulo, o que ele faz? Ele segue ao seu mestre. Ele aprende com o seu mestre, ele faz o que o mestre faz, o que o mestre orienta. Então nós somos discípulos e somos chamados a fazer outro discípulo. E a campanha no singular. Cada um de nós tem o chamado de fazer discípulo.
Não é chamados, ou um soma com o outro, nós somos todos chamados, sim, mas individualmente, você é chamado, eu sou chamado, o compromisso é meu e é seu, de cada um de nós. Amém? Então, nesse momento agora do encerramento da campanha, nós vamos aprender algumas características necessárias para cumprir esse chamado. E isso nós vamos usar o texto que está lá em Lucas, no capítulo 5. Você que está aqui na casa do Senhor, pode estar abrindo o seu texto sagrado. Você que está em casa, abra a sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura. Lucas, capítulo 5, é um texto também por demais conhecido, né? Que é a primeira pesca maravilhosa, quando Jesus chega perto daqueles pescadores e transforma a vida daqueles homens. Amém, queridos? Lucas, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. É o terceiro evangelho. Primeiro é Mateus, depois Marcos, depois Lucas, depois vem João, né? Aí depois de João entra Atos e as cartas. O nosso texto está lá em Lucas, no capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Vamos fazer a leitura na nossa tradução e você acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim a minha tradução: Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe de que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou ele de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Que a palavra do Senhor lida chegue aos nossos corações. Podemos assentar, meus queridos. A primeira pesca maravilhosa. O texto começa dizendo de que havia uma multidão e que começava a apertar Jesus, querendo ouvir a palavra de Jesus, a palavra de Deus. E eles estavam apertando tanto que já estava chegando quase que para dentro da água ali, né? Estava à margem do lago. E Jesus vai, afasta um pouco o barco, sobe no barco de Pedro e começa a pregar. O texto diz que Jesus pregou. Não se fala o que Jesus pregou. Não se fala qual o texto das leis ou dos profetas que Jesus usou para pregar ali, junto com aqueles que estavam ali, e também aqueles pescadores. Mas o certo é que Jesus ensinava aquelas multidões, e ensinava também aqueles homens que qual haviam emprestado o barco para Jesus. E eles se admiravam do que Jesus ensinava, tanto a multidão quanto aqueles pescadores. Eles ficaram assim que admirados pela mensagem de Jesus. Quanta sabedoria, quanto entendimento. Eles não conheciam Jesus, eles estavam tendo o primeiro contato com o mestre ali naquele momento. Mas eles se admiraram. E quando Jesus vira e fala assim:
para Pedro: lança as redes, né? Afasta o barco, lança as redes, vai pescar. Pedro só responde para ele que ele havia trabalhado a noite toda, tanto ele quanto os seus companheiros, e nada haviam pescado. Mas por ele ter ouvido, mestre, a mensagem de Jesus, ele ganhou confiança, ele acreditou naquilo que Jesus estava falando. E ele responde: olha, trabalhamos todo, mas nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ou seja, pela tua autoridade, com que pregastes, com que ensinastes o texto sagrado, nós confiamos em ti, nós acreditamos no que está falando, e nós vamos lançar as redes. Primeira coisa que a gente aprende nesse texto: acreditar na palavra do Senhor, não duvidar. E olha, eu não sei você, mas tem muita gente que não está ouvindo a palavra de Deus hoje pela primeira vez. Já vem ouvindo há muito tempo. E quantas vezes ainda duvida? Esses homens ouviram uma vez e acreditaram piamente, tanto que eles pegam os barcos e levam para alto mar e lançam as redes novamente e pescam tanto que chamam os outros barcos: olha, vem porque tem peixe aqui. O pregador está certo, vamos pescar. E eles foram, encheram as suas redes, quase que arrebentou, e o texto vai dissertando sobre isso tudo aí. E Pedro então reconhece a divindade de Jesus ali naquele momento, e se prostra, e fala para ele: afasta de mim, eu sou pecador. Ou seja, mediante a prova da autoridade de Jesus, o próprio Pedro ali, que era o líder daqueles pescadores, ele junto com os outros eram sócios naqueles barcos. Hoje em dia ainda acontece muito disso. Você vai numa colônia de pesca em qualquer região aqui na beirada do nosso litoral aqui, você tem as colônias de pesca e tem ali 3, 4 pescadores que são sócios de vários barcos ali de pesca. Eles vão, pescam e depois dividem a pesca entre eles. Desde a época de Jesus já era assim, e hoje ainda continua sendo assim em muitos lugares. Lógico que tem as empresas de pesca, mas ainda existe ainda os pescadores que fazem as suas cooperativas, as suas colônias, e assim eles trabalham. E Pedro ali, o líder daqueles pescadores, se joga aos pés do Senhor e pede: retira-se de mim, porque eu sou pecador. Porque ele havia pescado tanto, acreditado naquilo que o Senhor, na obra do milagre da pesca, que o Senhor havia permitido a eles. E todos os que estavam com ele se apoderaram de admiração, ele e todos os seus companheiros. Aí o texto vai citar Tiago, João, filho de Zebedeu, né, que eram seus sócios. Mas Jesus vira para Simão e fala para ele: não temas. Ou seja, acalme seu coração. Esquece que você é pescador e pecador. Eram as duas coisas, né? Pescador e pecador. E Jesus começa a transformar a vida daqueles homens. E ele fala para eles: não temas, acalme-se. Você já acredita em mim, então agora se acalma que eu vou conduzir a tua vida. Doravante serás pescador de homens. Doravante será pescador de homens. Se coloque num lugar de um pescador de peixe, de mar de água salgada, que passa a noite toda sem pegar nada. Escuta um pregador pregando, manda lançar a rede, ele lança, e depois o cara vira para o lado dele, aquele pregador vira para o lado dele, e fala assim: ó, a partir de hoje, você vai ser pescador de homens. Deve ter dado um nó na cabeça dele. Como assim? Mas ele nem perguntou como que seria, quanto que ele receberia. Afinal de contas, ele era sócio de barcos de pesca, viviam daquilo, sustentavam suas famílias e tudo mais, com a renda daqueles barcos. Aí chega esse pecador, chega Jesus e fala assim: pescador de homens, e pega eles ao lado
Afasta-se os barcos sobre a praia, eles deixam tudo e seguem esse Jesus. Segue o Mestre. Abandonam a sua profissão, a sua renda e segue o Mestre. E tornam-se os primeiros discípulos de Jesus. Aí nós vamos aprender algumas características desses discípulos. Primeira característica, renúncia. Para nós cumprirmos o chamado de Jesus, para fazermos discípulos, é necessário que nós tenhamos renúncia. E esse texto, ele termina no versículo 11, justamente testificando a renúncia desses pescadores. Renunciaram ao que eles estavam fazendo para o sustento das suas famílias e o seu próprio sustento. Jesus não apresentou um contrato escrito com cláusulas para eles, dizendo quanto que eles iam receber por mês, quanto que ia ter férias, o que eles iriam fazer. Só falou assim: a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. E eles acreditaram, abandonaram tudo, como diz o texto, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Então eles renunciaram. Eu quero dizer para você que está aqui no nosso templo nessa noite, para você que está nos acompanhando, para ser discípulo, para cumprir o chamado de Jesus, é necessário que nós renunciemos à nossa zona de conforto, ao nosso comodismo e a muitas outras coisas. Abrir mão, recusar, deixar para trás. Mateus 16, versículo 24. Disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Quer prêmio maior do que esse? Quantos missionários espalhados por essa terra deixaram suas famílias, seus lares, filhos em idade. Essa semana nós compartilhamos um pequeno vídeo no grupo da igreja, irmãos, alguns devem ter visto. Um casal de missionários despedindo no aeroporto, deixando a sua filha que estava fazendo 18 anos, que ia fazer vestibular, e foram para o campo missionário e perguntar, a repórter pergunta: mas quando vocês vão voltar? Nós não sabemos, nós estamos a serviço do rei. Eles estavam indo para o Chile, e de lá eles não sabiam para onde que eles poderiam ir. Aceitaram o chamado de Jesus, renunciaram e foram fazer a obra. Então, primeira coisa que nós aprendemos, renúncia. Lucas, no capítulo 9, logo à frente, no versículo 23, nós vamos ver outra situação de renúncia. Capítulo 9, verso 23. Jesus, quando está ali pedindo, põe à prova aqueles que queriam segui-lo, ele vai dizer para eles, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, o mesmo texto que estava lá atrás, porém, Lucas vai completar no versículo 25, dizendo assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder e se ou a causar dando a si mesmo? Lucas completa o texto que nós acabamos de ler lá de Mateus, justamente de que adianta nós nos prendemos às coisas desse mundo se nós perdemos a nossa alma. Segunda coisa que nós aprendemos com esses primeiros discípulos, obediência. No versículo 5 ao 7 desse capítulo 5, vai estar relatando justamente isso para nós. O que Simão faz? Simão obedece ao que o mestre fala. A obediência, ela agrada a Deus. Semana passada, na nossa mensagem da noite, nós falamos a respeito disso. O Senhor se agrada da obediência, aquele que realmente obedece ao Senhor,
muito mais do que sacrifícios que são oferecidos. Josué, no capítulo 1, Josué obedece a Deus em tudo. Quando ele vai entrar na terra prometida, logo no princípio do livro de Josué, Deus vai orientar a Josué o que ele deveria fazer. No versículo 5 em diante, no primeiro capítulo do livro de Josué, está assim: Deus falando para ele, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desamparei. E ele orienta Josué: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Mas faça isso, olha o versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, obedecer, e fala assim, o que Moisés te ordenou, e dessa lei não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Obediência. Para uma das características, então, para cumprirmos o chamado de Jesus, obediência. E Josué dá esse testemunho dessa obediência a Deus, e ele se torna vitorioso sobre todo aquele povo. Em Atos, no capítulo 5, Pedro vai dar uma demonstração de obediência. Capítulo 5, no verso 27. Trouxeram-nos, apresentando-se ao sinédrio, e o sumo sacerdote interroga-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasses desse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, olha a obediência, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Será que estamos preparados para esse tipo de obediência? Eu quero dar um alerta para os irmãos, assim, uma luzinha amarela para acender nesse momento. Estamos em ano de eleição. Teremos eleições no próximo, até o final do ano. Eu quero desafiar você, que é filho do Senhor. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Siga o caminho reto, o caminho do Evangelho. E faça o que Pedro fez aqui. Siga a verdadeira doutrina. Ele foi desafiado por aqueles governantes, por aqueles líderes, e ele responde para eles. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em todas as decisões, coloque o Evangelho do Senhor na frente. Cuidado com as nossas decisões. Senão nós podemos entrar por caminhos que no futuro acabam nos causando mais mal, mais dano do que bem. Nós devemos viver e morrer pelo Evangelho de Cristo. O Evangelho do Senhor não é simplesmente para ser pregado de um púlpito somente, para ser louvado através de canções, de músicas e achar maravilhoso. Nos enchemos. Ele é para ser vivido no dia a dia, na prática do relacionamento uns com os outros, do verdadeiro amor. O próprio Jesus falou: amai-vos uns aos outros como Ele amou. E como que nós vamos saber se nós amamos a Deus, se nós não seguimos retamente o que o Evangelho do Senhor nos ensina, nos manda fazer? Pensemos nisso. Que nos próximos meses nós possamos refletir sobre isso. As minhas escolhas
estão no padrão de Deus? Se fosse Jesus, ele faria isso? O que eu estou escolhendo hoje para ser meu governante, meu representante, que vai lutar por mim, Jesus escolheria? É simples a pergunta. A resposta é complicada, porque nós somos humanos, somos falhos, e muitas vezes nós fazemos opções contrárias àquilo que Deus faria. Mas para ser realmente cumprir esse chamado é necessária essa obediência. Mas a terceira coisa que eu queria trazer para os irmãos nessa noite, para a gente estar encerrando, determinação. Chamado ao discípulo, ele tem que renunciar, tem que obedecer e ele tem que ter determinação. O versículo 11 demonstra essa determinação. Eles não olharam para trás, eles simplesmente olharam para aquele que estava ali à sua frente, confiaram e acreditaram nele, e que com determinação largaram tudo e foram seguir o mestre. No capítulo 9 ainda de Lucas, no versículo 62, essa determinação fica bem clara. Diz assim, Jesus falando para aqueles que queriam segui-lo, depois da parábola daquele rico lá, aquele jovem rico, que não quis vender tudo para poder seguir a Jesus, sabia todos os mandamentos, mas na hora que chegou de entregar as suas coisas, ele ficou com o pé atrás. Jesus vai estar falando assim, no versículo 61, outro lhe disse, segui-te-ei, Senhor, mas deixa que primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Determinação. Se você põe a mão no arado, se você começa uma obra e você olha para trás, você a interrompe, você não tem a determinação, o afinco, a decisão irrevogável, você não é digno do reino de Deus. Não é eu que estou falando, não é o pastor Joel que está falando, está na palavra do Senhor. É o próprio Jesus que fala. Quando ele interroga Jesus ali, o que eu devo fazer? Então, eu tenho que despedir da minha mãe, o outro, eu tenho que enterrar meus pais, eu tenho que fazer isso. Jesus fala assim, olha, tu estás comigo, se olha para trás não é digno de mim. Determinação. No capítulo 18 ainda, de Lucas, nós vamos estar finalizando essa mensagem com essa aplicação do capítulo 18 de Lucas. No versículo 18, e logo no final depois, o versículo 18 começa contando a história desse jovem rico. Certo homem de posição pergunta para o mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai dialogando com ele, vai conversando com ele. E eu diverso, está me chamando de bom, eu não sou bom, bom é meu Pai, é Deus. E ele fala tudo que ele sabia ali das leis, né? Conhecia de cor e salteado, sabia e cumpria aquilo. E ele fala para Jesus, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus vira para ele e fala, falta uma coisa, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás o tesouro nos céus, depois vem e segue-me. E esse jovem rico ouve isso, e ele vai embora. Ele não segue a Jesus. Você sabe o que acontece depois, irmãos, dessa parábola? Os discípulos chegam para Jesus e começam a conversar com Jesus. Como assim? Se tem que vender tudo, dar aos pobres, para herdar o reino nos céus? Aí Pedro vira e fala, João fala assim, mestre, nós já deixamos tudo lá atrás, nós não temos mais nada para vender, para herdar o reino dos céus, como que será? Olha o que Pedro pergunta para Jesus. Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Tipo assim, e nós? Aí Jesus responde para ele, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir,
a vida eterna. Entenderam, queridos? Desapego às coisas materiais. O cerne dessa mensagem de Jesus aqui é esse: desapego às coisas de consumo, as coisas que nos satisfaz momentaneamente. O nosso alvo deve ser a vida eterna. E aquele que tem o chamado a fazer discípulo, ele renuncia, ele obedece e ele tem essa determinação. Essa determinação. Receber a vida eterna na vida por vir. Que nós possamos, no decorrer das nossas vidas, de hoje para frente, vivermos o verdadeiro chamado a sermos discípulos e a fazer discípulos de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra foi entregue, Senhor Deus. A Tua mensagem, Senhor Deus, tem chegado aos corações dos Teus filhos, Pai. E nós queremos de maneira, Senhor Deus, muito especial, de coração assim, contrito, Senhor Deus, pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa fazer com que essa palavra se multiplique, essa palavra, Senhor Deus, floresça nesses corações, Senhor Deus, e que nós possamos ser transformados cada dia mais, Senhor Deus. Que as nossas decisões, Senhor Deus, possam realmente ser dirigidas pelos Teus ensinamentos, Senhor Deus. Que o Senhor não venha a se envergonhar de nós, Senhor Deus, mas muito pelo contrário, Pai. Que nós possamos testemunhar do Teu amor, que as pessoas possam ver em nós, Senhor Deus, discípulos do Senhor, Pai. Que nós possamos entregar a nossa vida, Senhor Deus, para propagar a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor Deus. Que o nosso ver, o nosso agir, o nosso falar, Pai, possa levar paz aos corações aflitos, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, ilumine-nos, Senhor Deus. Ilumine a nossa mente, Pai. Ilumine o nosso coração, Senhor Deus. Nós queremos ser melhores, Pai. Eu te entrego nessa noite, Senhor Deus, todos aqueles que estão nos acompanhando nesse culto, Pai. O Senhor possa fazer a diferença na vida de cada um, Senhor Deus. E se tem alguém, Senhor Deus, que está acompanhando esse culto, Pai, que ainda não teve um encontro com o Senhor, um encontro genuíno, que ainda não sentiu no seu coração, Senhor, arder o amor pelo Senhor, Pai, o verdadeiro amor pela Tua obra, Senhor Deus, pelo Teu Filho Jesus. Eu te rogo e eu te peço, Senhor Deus, faça com que o Espírito Santo de Deus incomode, Senhor Deus. Faça com que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa achacoalhar esse coração, Senhor Deus. Movimentar, Senhor Deus, essa alma, Pai. Fazer com que ela sinta necessidade